Tem histórias que o vento do oeste carrega por anos, sussurrando entre os canyons, ecoando nas noites estreladas. E essa aqui? Essa é daquelas que faz um homem repensar tudo o que ele acredita sobre coragem, sobre escolhas, sobre o que realmente significa salvar alguém. Porque às vezes salvar uma vida também significa salvar a própria alma. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thomas Garrett, tenho 58 anos e passei os últimos 20 criando gado nesta terra seca do Texas, onde o horizonte se estende infinito e os segredos ficam enterrados na poeira. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí, do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. A manhã estava estranhamente quieta quando aconteceu. Sabe aquele tipo de silêncio que faz os pelos do braço arrepiarem, que deixa até os cavalos inquietos? Era assim. O sol ainda estava baixo, pintando o deserto de dourado, quando ouvi um som que não pertencia àquele lugar. Não era coiote, não era o vento. Era algo humano, algo desesperado. Larguei o balde que estava enchendo no poço e olhei na direção do som. No início, pensei que meus olhos estavam me pregando peças, uma miragem talvez, mas aí eu vi uma figura pequena cambaleando entre as pedras, tropeçando, caindo, levantando de novo. Cada passo parecia custar uma vida inteira. Quando ela chegou mais perto, meu coração apertou de um jeito que não sentia há anos. Era uma moça jovem, não devia ter mais que 20 e poucos anos. O vestido estava em farrapos, mal cobrindo o corpo. Os pés descalços sangravam, deixando rastros vermelhos na terra seca. O rosto estava marcado por hematomas que já tinham dias, alguns roxos, outros amarelados. Mas o que mais me assustou foram os olhos dela. Olhos que tinham visto coisas que nenhum ser humano deveria ver. Ela caiu de joelhos perto do cercado, as mãos ainda tentando se agarrar em algo, em qualquer coisa. Tentou falar, mas a voz saiu apenas como um sussurro rachado, quebradiço como vidro velho. Por favor, me ajude. Corri até ela. Quando me aproximei, ela se encolheu, os braços levantando instintivamente para proteger o rosto. Esse gesto, esse maldito gesto me disse tudo o que eu precisava saber. Essa moça tinha aprendido a se defender de socos que nunca deveriam ter existido. Calma, eu disse, mantendo minha voz baixa e firme. Ninguém vai machucar você aqui. Você está segura agora. Ela me olhou com uma mistura de esperança e descrença, como se a palavra segura fosse um idioma estrangeiro que ela tinha esquecido como falar. Tirei meu casaco rapidamente, o velho de couro que tinha me acompanhado em tantas tempestades, e coloquei sobre os ombros dela. Ela agarrou as pontas do casaco como se fosse a última coisa sólida no mundo. Peguei água fresca do poço, ofereci devagar. Ela bebeu com tanta sede que quase se engasgou, água escorrendo pelo queixo. Quando finalmente conseguiu respirar direito, ela olhou para mim de novo. Eles vão vir atrás de mim, ela sussurrou, a voz tremendo. Não vão parar até me encontrar. Quem? Perguntei, embora já tivesse uma ideia sombria da resposta. Ela fechou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosas. O homem que disse que eu era dele, que me comprou como se eu fosse gado. As palavras dela caíram como chumbo entre nós. Eu tinha visto muita coisa ruim no oeste. Guerras, traições, homens mortos por menos que nada. Mas isso era uma crueldade que vinha de um lugar diferente. Um lugar onde a ganância transformava pessoas em mercadoria. Como você se chama? Perguntei gentilmente. Helena? Ela respondeu após uma pausa longa. Helena Mercer. Bem, Helena, eu disse, ajudando-a a ficar de pé. Você não vai ser encontrada, não enquanto eu estiver respirando. Levei-a para dentro da casa. A velha cabana não era grande. Uma sala principal, um quarto pequeno, uma cozinha que mal cabia um fogão. Mas era sólida.
Tinha paredes grossas que tinham aguentado tempestades de areia e invernos rigorosos. Tinha trancas nas portas e janelas que eu mesmo tinha reforçado depois que lobos tinham tentado entrar anos atrás. Indiquei o sofá gasto perto da lareira. Ela sentou devagar, cada movimento parecendo doer. Acendi o fogo. Mesmo sendo manhã, o deserto ainda guardava o frio da noite, e coloquei água para esquentar. Enquanto preparava café, ela finalmente falou. Meu padrasto me vendeu. As palavras saíram sem emoção, como se ela estivesse narrando a vida de outra pessoa. Ele jogava cartas, perdeu tudo. Disse que eu era a única coisa de valor que ele ainda tinha. Me entregou para saldar a dívida. Minha mão apertou a xícara com tanta força que pensei que fosse quebrar. O homem que me levou, ela continuou, a voz começando a tremer. Ele me mantinha trancada. Dizia que eu era propriedade dele agora, que podia fazer o que quisesse, e ele fazia. Ela parou, o corpo inteiro tremendo. Eu não perguntei mais nada. Alguns horrores não precisam ser detalhados para serem compreendidos. Consegui fugir ontem à noite. Ela disse, olhando para as próprias mãos machucadas. A porta dos fundos estava aberta. Não sei se foi descuido ou se alguém lá dentro teve pena de mim. Simplesmente corri. Corri a noite toda. Através do deserto, através de tudo. Meus pés sangraram tanto que achei que ia desmaiar. Mas não podia parar. Se parasse... Não precisou terminar a frase. Servi o café para ela, coloquei uma colher de açúcar, o último que me restava. Ela segurou a xícara com as duas mãos, deixando o calor aquecer os dedos gelados. Você tem família? Perguntei. Alguém que possa ajudar? Ela balançou a cabeça. Minha mãe morreu quando eu era criança. Só tinha meu padrasto. E ele... A voz falhou. Ele me vendeu como se eu não fosse nada. Fiquei em silêncio, olhando pela janela para a vastidão dourada lá fora. O deserto tinha suas próprias regras. Aqui, você aprendia rápido que a verdadeira medida de um homem não estava no quanto ele possuía, mas no que ele estava disposto a defender. Você pode ficar aqui, eu disse finalmente, o tempo que precisar. Ela me olhou com surpresa genuína, como se bondade fosse algo tão raro que ela tinha esquecido que existia. Por quê? Ela perguntou, a voz pequena. Você nem me conhece. Virei para encará-la. Porque uma vez, há muito tempo, eu também precisei de ajuda. E alguém estendeu a mão quando não precisava. Talvez seja minha vez de fazer o mesmo. Pela primeira vez desde que chegou, algo mudou em seu rosto. Não era exatamente um sorriso. Ainda estava longe disso. Mas era o começo de algo, uma fagulha minúscula de esperança tentando acender em meio às cinzas. Lá fora, o vento soprou mais forte, carregando poeira pelos campos, e em algum lugar além do horizonte, eu sabia que problemas estavam se aproximando. Homens como o que ela descreveu nunca desistiam fácil. Vinham buscar o que achavam que era deles. Mas o que eles não sabiam era que Thomas Garrett também não desistia fácil. E desta vez, eu não estava lutando apenas por terra ou gado. Estava lutando por algo que tinha esquecido que ainda importava. A chance de fazer a coisa certa quando mais importava. Capítulo 2. Quando o passado bate à porta. Os dias que seguiram foram tranquilos. Tranquilos demais, do tipo de calma que vem antes da tempestade. Helena aos poucos foi se recuperando. As feridas nos pés começaram a sarar. As marcas roxas no rosto foram clareando, virando tons de amarelo e verde antes de finalmente desaparecerem. Mas as cicatrizes que ninguém via, aquelas levavam mais tempo. Ela ajudava pela casa sem que eu pedisse. Lavava louças, varria o chão, alimentava as galinhas. No começo, fazia tudo em silêncio, os movimentos tensos, sempre alerta para qualquer som vindo de fora. Mas depois de alguns dias, comecei a ouvir outra coisa. Sua voz. Cantarolava baixinho enquanto pendurava roupas no varal. Canções simples, antigas, do tipo que mães cantam para filhos dormirem. O som era suave, quase tímido, como se ela estivesse testando se ainda lembrava como era ter paz. Minha mãe costumava cantar essa. Ela me disse uma tarde, percebendo que eu estava ouvindo. Antes de morrer,
É uma das poucas coisas boas que ainda lembro. Assenti, não querendo interromper aquele momento frágil de memória feliz em meio a tanto sofrimento. À noite, sentávamos na varanda. Ela no degrau de cima, eu na cadeira de balanço velha que rangia a cada movimento. O céu do Texas, naquela época do ano, era algo digno de ser visto. Milhões de estrelas espalhadas como diamantes jogados sobre veludo negro. Você já teve família? Ela perguntou uma noite, quebrando o silêncio confortável. A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei um tempo olhando para o horizonte escuro antes de responder. Tive uma esposa, uma filha. Minha voz saiu mais áspera que pretendia. Isso foi há muito tempo. Helena não pressionou, mas eu podia sentir a curiosidade dela pairando no ar. Febre? Continuei, as palavras saindo devagar como se cada uma custasse algo. Varreu a cidade inteira em uma semana. Levou muita gente boa, incluindo elas. Sinto muito, ela disse baixinho. Também sinto. Fiquei em silêncio por um momento. Depois disso, achei que não tinha mais motivo para me importar com nada. Vendi tudo na cidade, comprei essa terra, vim para cá. Pensei que solidão seria mais fácil que memória. E foi? Ela perguntou. Olhei para ela. Aquela moça que tinha aparecido sangrando e quebrada na minha porta, que agora estava começando a sorrir de novo, a cantar de novo, a acreditar que talvez o mundo ainda tivesse bondade. Não, respondi honestamente. Não foi. Solidão só te ensina a esquecer como viver, não te ensina como seguir em frente. Ela assentiu devagar, como se entendesse perfeitamente. Foi na quinta noite que o problema chegou. Eu estava no celeiro verificando as provisões quando ouvi. Cascos de cavalo. Não era um, eram vários. Larguei o saco de aveia e fui até a porta. Lá fora, sob a luz da lua crescente, 3 cavaleiros pararam perto do cercado. Reconheci o tipo imediatamente. Homens de aluguel, do tipo que faz trabalho sujo por dinheiro. O do meio era o maior. Ombros largos, barba rala, olhos pequenos e cruéis que brilhavam com diversão sádica. Ele olhou para a casa, depois para mim. Noite, velho! Ele disse, a voz arrastada e cheia de falsa cordialidade. Tamo procurando uma moça. Cabelo escuro, magra, provavelmente machucada. Você viu alguém assim por aqui? Não, respondi, mantendo minha voz firme. Não vi ninguém. O homem sorriu, mas não havia humor naquilo. Tem certeza? Porque o patrão disse que ela passou por essa direção, e o patrão não gosta quando as coisas dele fogem. Coisas dele? Repeti, sentindo a raiva subir. Você está falando de uma pessoa como se fosse gado? Pro patrão, é o que ela é. Ele pagou por ela. Ela é propriedade. O homem cuspiu no chão. Então vou perguntar de novo, velho. Cadê ela? Atrás de mim, ouvi a porta da casa abrir levemente. Helena estava lá. Eu podia sentir. Podia sentir o medo dela mesmo sem olhar. Eu disse que não vi ninguém. Repeti, mais devagar desta vez. Agora sugiro que vocês deem meia volta e voltem de onde vieram. O homem deu uma risada sem graça. Ou o quê? O que um velho aposentado vai fazer? Nos contar histórias até dormirmos? Os outros 2 riram também, se aproximando devagar. Foi então que peguei o rifle que estava apoiado ao lado da porta do celeiro. O clique do cão sendo puxado ecoou alto na noite silenciosa. Ou, eu disse calmamente, eu posso mostrar que ainda lembro como usar isso aqui. E aposto que vocês não apostam suas vidas em saber se minha mira ainda é boa ou não. O sorriso do líder desapareceu. Ele estudou meu rosto, procurando blefe. Não encontrou nenhum. Você está cometendo um erro, velho. Não seria o primeiro, respondi. Agora saiam da minha propriedade antes que eu decida que invasores não merecem aviso. Por um longo momento tenso, ninguém se mexeu. O vento soprou entre nós, carregando o cheiro de suor de cavalo e tensão. Então, devagar, o líder puxou as rédeas. Isso não acabou, ele disse, virando o cavalo. O patrão vai saber. E quando ele souber, deixou a ameaça pendurada no ar. Que ele venha pessoalmente então, respondi. Estou aqui todos os dias. Eles se afastaram, desaparecendo na escuridão, além do alcance da luz da lua.
Só então abaixei o rifle e soltei a respiração que estava segurando. Helena saiu correndo da casa, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles vão voltar. Eles sempre voltam. Eu não deveria ter ficado aqui. Agora coloquei você em perigo. Helena, eu disse firmemente, segurando seus ombros. Olhe para mim. Ela ergueu os olhos vermelhos. Você não colocou ninguém em perigo. Esses homens escolheram vir aqui. E eu escolho ficar entre eles e você. Essa é minha escolha, entendeu? Mas por quê? Ela soluçou. Por que arriscar sua vida por mim? Olhei para aquela moça jovem, quebrada, mas não destruída, lutando, mas não desistindo. E vi minha filha, vi minha esposa, vi todas as pessoas que não pude salvar. Porque desta vez, eu disse baixinho, desta vez eu posso fazer a diferença. E se eu não fizer, do que adianta ter sobrevivido tudo que sobrevivi? Ela me abraçou então, chorando no meu ombro. E enquanto eu a segurava, olhando para as estrelas acima, fiz uma promessa silenciosa. Eles teriam que passar por cima do meu corpo antes de tocar nela de novo. Os dias seguintes foram de preparação. Tranquei as janelas por dentro, reforçar as portas. Limpei meu revólver velho, aquele que tinha me acompanhado na guerra, e contei as balas. Não eram muitas, mas seriam suficientes. Helena queria ajudar, mas eu insisti que ela ficasse dentro de casa. Se as coisas ficarem ruins, eu disse, você pega o cavalo dos fundos e corre. Não olha para trás, entendido? Ela balançou a cabeça teimosamente. Não vou deixar você sozinho. Helena, não. Sua voz era firme agora, mais forte que quando chegou. Você não me abandonou quando eu apareci sangrando na sua porta. Não vou abandonar você agora. Não discuti mais. Parte de mim respeitava aquela coragem. Eles voltaram 3 dias depois, mas desta vez não eram 3. Eram 6 homens a cavalo, e na frente vinha um 7º. Um homem de terno preto, apesar do calor, chapéu de feltro caro, um ar de quem estava acostumado a ter o que queria. O patrão. Thomas Garrett, ele gritou. Ainda à distância. Ouvi dizer que você está abrigando algo que me pertence. Saí para a varanda, rifle em mãos. Nada aqui pertence a você. Ele desmontou devagar, deliberadamente. Cada movimento calculado para mostrar confiança. Você é um homem prático, Sr. Garrett. Então vou ser direto. A moça, me devolva ela e não haverá problemas. Você pode até receber uma recompensa pela gentileza. Ela não é sua, respondi, e não está à venda. O sorriso dele ficou tenso. Todo mundo tem um preço, velho. Quanto você quer? Algo que você não pode pagar. Agora saia da minha propriedade. O patrão suspirou teatralmente. Que pena. Ele fez um gesto com a mão. Os homens sacaram suas armas. Tudo aconteceu rápido depois disso. O primeiro tiro veio deles. Errou, acertando a parede atrás de mim. Revirei, acertei o cavalo de um dos homens nas pernas. O animal relinchei e jogou o cavaleiro no chão. Mais tiros. Madeira explodindo ao meu redor. Me abaixei e atirei novamente. Desta vez acertei um dos homens no ombro. Ele gritou, caindo da cela. De repente ouvi um segundo tiro vindo da casa. Helena tinha pegado a espingarda velha da parede. Ela atirou para o alto. Um tiro de aviso. E gritou, chega! Todo mundo congelou. Ela saiu para a varanda. A arma tremendo em suas mãos, mas apontada firmemente para o patrão. Você não é meu dono, ela disse, a voz quebrando, mas determinada. Nunca foi. Ninguém é dono de outra pessoa. O patrão riu, mas era um som nervoso agora. Moça tola, você acha que vai atirar em mim? Não, uma voz nova disse atrás dele. Todos viramos. Um homem com uma estrela de xerife no peito estava sentado em seu cavalo, flanqueado por 2 deputados. Mas eu vou se precisar. Era o xerife Crowley, um velho conhecido dos tempos de guerra. Jeb, eu disse surpreso. Thomas, ele acenou. Ouvi que tinha problemas por aqui. Vim dar uma olhada. O patrão tentou sorrir. Xerife, isso é um mal-entendido. Cala a boca, Jeb cortou. Eu sei exatamente o que você faz. Sei das moças que você compra. Sei dos homens que você manda para recuperá-las. E sei que isso acaba hoje. Você não pode provar nada. Não preciso provar. Só preciso de uma testemunha.
Jebe olhou para Helena. Moça, você testemunha contra esse homem em tribunal? Helena olhou para mim. Assenti encorajadoramente. Sim, ela disse, a voz ficando mais forte a cada palavra. Testemunho tudo. O patrão tentou correr, mas os deputados foram mais rápidos. Em minutos ele e seus homens estavam algemados, sendo levados embora. Jebe se aproximou de mim estendendo a mão. Continua metido em confusão, Thomas. Apertei a mão dele. Alguns hábitos não mudam, Jebe. Ele olhou para Helena, depois de volta para mim. Ela vai precisar de um lugar para ficar durante o julgamento. Alguma sugestão? Olhei para Helena. Ela estava chorando de novo, mas eram lágrimas diferentes agora. Lágrimas de alívio. Ela fica aqui, eu disse, pelo tempo que precisar. As semanas se transformaram em meses. O julgamento aconteceu. Helena testemunhou com coragem que eu não sabia que ela tinha. O patrão foi condenado junto com vários outros homens da operação dele. Helena ficou. Não porque precisava, mas porque escolheu. O rancho voltou a ter vida. Ela plantou flores perto da varanda, pequenas coisas brancas que balançavam com o vento. Cantava enquanto cozinhava. Ria de coisas simples, como quando um dos potros novos tentava roubar cenouras da horta. Uma noite, sentados na varanda como sempre, ela disse, Thomas, sim, obrigada por tudo. Olhei para ela. Não mais a moça quebrada que tinha chegado sangrando, mas uma mulher forte que tinha encontrado seu caminho de volta à vida. Não tem que agradecer, respondi. Você me salvou tanto quanto eu salvei você. Ela sorriu. Aquele sorriso genuíno que agora via frequentemente. Como assim? Me lembrou que ainda tem coisas neste mundo que valem a pena proteger. Que bondade importa. Que uma vida pode fazer diferença. O vento soprou suave entre nós, carregando o cheiro de terra e flores recém-plantadas. Então ficamos empatados? Ela perguntou. Sorri. Ficamos empatados. E ali, sob as estrelas infinitas do Texas, 2 sobreviventes encontraram algo que pensavam ter perdido para sempre. Um lugar para chamar de lar. Porque no fim, essa é a verdadeira história do Oeste. Não sobre tiroteios ou vingança, mas sobre pessoas comuns fazendo escolhas extraordinárias. Sobre estender a mão quando é mais fácil virar as costas. Sobre acreditar que mesmo nos lugares mais áridos, algo bonito pode crescer. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um like para que mais pessoas possam ouvi-la. E se inscreva no canal para mais histórias da fronteira, onde coragem encontra compaixão. Agora me conta, que horas são aí onde você está? De onde você está me ouvindo? Adoro saber que essas histórias viajam tão longe. E lembre-se, às vezes, a maior coragem não está em lutar, mas em escolher fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. Até a próxima história, amigo. Cuide-se por aí.